Olá pessoal, a gente vai para mais uma aula. Hoje o vídeo vai ser ao vivo aqui. Eu não vou poder estar com vocês, mas aí eu já buscando inovar um pouquinho, trouxe esse vídeo aqui para vocês, tá? Espero que a próxima aula eu consiga até colocar mais alguma animação nesse vídeo. Gente, hoje nós vamos falar no capítulo 4 das bênçãos de Deus para nós, tá? Deus promete bênçãos. Nós vamos estudar o Salmo 40, é o salmo que nós estamos estudando, e Deus tem promessas para nós, tá? Esse salmo. O que acontece? São dois pontos fundamentais que a gente tem no estudo desse salmo. Um é a confiança em Deus e saber esperar o momento de Deus. E aí eu tenho como exemplo, esse é o salmo de Davi, a própria história de Davi, que depois que ele enfrentou Golias, ele foi exaltado pelo povo como um grande herói. E aí, agraciado no primeiro momento pelo rei, que era Saul, mas logo depois, quando Saul soube que ele não seria mais rei, que Deus colocaria um outro rei sobre a terra, ele já desconfiou de Davi, e ele já começou a perseguir Davi, porque ele via Davi como um perigo. E Davi, durante muito tempo, ele tinha promessa de ser rei, mas ele passou por perigos, ele teve que esperar. Ele teve que esperar o momento que Deus fizesse. E ele esperou. Eu acho legal na parte dessa história de Davi, quando ele estava com Saul na ponta da espada dele, tá? Porque ele poderia pensar assim, eu penso que talvez eu pensaria assim, poxa, se Deus já falou que eu sou o rei e ele está me perseguindo, eu vou matá-lo. Eu mato, eu vou ser o próximo rei. Só que Davi, ele agiu de forma contrária. Ele falou assim, nunca ferirei um escolhido do Senhor, né? Nunca ferirei um escolhido do Senhor. Ele estava falando sobre Saul, né? Ele chama de ungido. Ungido é escolhido, né? Então, como Deus tinha ungido Saul, Davi sabia que quem tinha que fazer essa obra, quem iria cumprir a promessa era Deus. Deus prometeu que ia ser rei, mas ele não agiu com a própria força. Ele esperou. Então, muitas vezes, nós temos que esperar a nossa bênção. Esse é um dos pontos fundamentais. Então, são 3 pontos que eu quero destacar aqui. Primeiro, as promessas de Deus, elas são de bênçãos para a nossa vida. Lembra que eu tenho falado para vocês de que Deus quer nos dar a nossa terra prometida aqui ainda na terra. E aí depois estendendo ela para o céu, que é onde a gente realmente vai usufruir, onde nós temos que estar nossos olhos hoje, desde hoje, nossa vida como cristão. Se você realmente já aceitou Jesus, se você realmente já tem a marca do Espírito Santo, a tendência, e nós temos que nos conscientizar, que nós temos que olhar para a nossa próxima vida. Porque aí entra a segunda da parte. Então nós temos que confiar que a nossa vida, primeiro, não é essa, e segundo, que aqui Deus não vai nos abandonar. Essa confiança gera gratidão, que é o terceiro ponto. Então, primeiro, saber esperar que tudo tem um momento de Deus e Ele está trabalhando, deixar Ele trabalhar. Saber esperar é deixar Ele fazer. Segundo, confiar em Deus e que Ele vai cumprir todas as suas promessas, todas as bênçãos que Ele tem para você. Confiar também em Deus que Ele vai te proteger. Ele coloca Deus como Senhor que me tirou do lamaçal. E quando eu vejo isso, eu vejo na minha vida, tá? Eu vejo aquele momento que eu estava perdido, que eu estava no mundo, que eu estava vivendo muita coisa errada, e que Deus me tirou e colocou na rocha firme que é Jesus. De lá, eu comecei a firmar as minhas coisas, e graças a Deus, eu só tenho a agradecer a Deus por isso. Aí lembra que eu te falei? Você espera e confia, e aí gera gratidão. A gratidão, ela já vem. E a gratidão, ela agrada a Deus. Então eu saber esperar, deixar Deus fazer e confiar em Deus. Confiar, gente, porque nós temos 3 motivos para confiar que eu quero destacar agora. Primeiro, que Deus vai cumprir todas as promessas dele para nós. Tá? Então, se você aceitou Jesus, se você já tem Ele como seu Salvador, você já está justificado na fé, Deus vai fazer a obra que precisa na sua vida para você estar com Ele lá. Porque Jesus mesmo, Ele diz na obra dele, Ele diz na Bíblia, que Ele não deixará que nenhum dos deles se perca. Então, Jesus é o nosso pastor que vai estar nos conduzindo
para que a gente vá também para a casa do Pai, que a gente receba toda a maior bênção, que seria estar lá no céu. Mas, nesse período, nós temos que confiar em Jesus também, porque nós estamos vivendo nesse plano terra, que nós vamos passar por coisas que são da terra. Exemplo, doenças. Nós estamos aí passando agora por coronavírus, né? E o coronavírus, ele ataca todos, ao crente, ao não crente, ao brasileiro, ao estrangeiro. E todos que estamos aqui, nós estamos sofrendo com esse vírus. E temos que cuidar, e temos que seguir as normas, né? Lavar as mãos, usar máscara, não ficar em aglomerações, lugares fechados. Nós temos que fazer essas coisas. Até que venha a vacina, orar, porque nós como cristãos, nós temos uma coisa a mais para fazer pela proteção, que é orar, porque o mundo não vai orar, mas nós temos que orar. Orar para que Deus traga a vacina, traga a cura, tenha misericórdia de todo mundo, né? E aí, mas a gente pode ser acometido com a doença mesmo assim, mesmo com todos esses cuidados, porque faz parte do que a gente está vivendo nesse plano, nessa terra aqui, nessa vida. Então, mas mesmo quando a gente pega, é a nossa confiança em Deus, que a gente sabe que Deus está cuidando de nós, que a gente sabe que eu posso confiar em Deus. E aí, como cristão, eu tenho que orar, eu tenho que confiar realmente em Deus. E a terceira parte, então eu posso confiar em Deus, que Ele vai cumprir as promessas dEle, e posso confiar em Deus, que Ele vai proteger. Eu já falei para vocês que muitas coisas que a gente passa de ruim aqui também é consequência das nossas escolhas. Então nós temos escolhas ali, por exemplo, eu posso escolher sair de casa sem máscara, né? E aí eu vou no mercado e de repente eu volto lá com o corona. Eu peguei o corona aí por uma escolha minha, porque eu poderia me proteger. Lembro que quando, uma passagem que é aquela da Páscoa, que Deus pediu para que o povo de Deus sacrificasse o cordeiro puro, né, branquinho, e aí que depois eles comessem e que o sangue fosse passado no portal da porta. Se um judeu chegasse e escolhesse não fazer isso, eu não vou fazer isso aqui não, hoje eu estou cansado, eu vou aproveitar e vou jogar minha bola, vou fazer. É uma escolha, só que ele pagaria a consequência dessa escolha. Nesse caso seria uma consequência negativa. Nós temos as consequências positivas também, que eu já falei para vocês. Mas como a gente está aqui, a gente passa pelas consequências negativas, dessas que eu quero falar, mesmo quando a gente está passando um momento difícil, que a gente criou um deserto, que nós produzimos na nossa vida, ainda assim podemos confiar em Deus. Ainda assim, Davi passou por isso também, quando ele pecou com Betsaba, e aí ele trouxe maldições para a vida dele, por consequências das escolhas que Davi fez naquele momento. Só que mesmo assim ele confiou no Senhor, e mesmo assim o Senhor ainda, contudo, o Senhor não tira a consequência, mas contudo o Senhor estava com ele, e ele foi vencedor. E a terceira parte, que a gente está encerrando, é a gente falar que você confiou em Deus, né? Esperou, deixou Deus trabalhar, isso vai gerar na gente uma alegria, que ela vem, e essa alegria ela vem da gratidão. Deus, ele gosta e ele se agrada do coração grato. Por isso, era uma das coisas que ele fala, que ele se agradava de Davi. Davi, no Salmo 40, ele fala da alegria que ele tinha no Senhor, de esperar no Senhor. Então, ele coloca bem claro a gratidão que ele tinha. Davi sempre foi um coração muito grato pelo Senhor. Mesmo quando ele foi castigado pelo Senhor, pelas suas atitudes, ele tinha uma posição de gratidão. Quando ele viu que não tinha como fazer nada, ele passou e louvou o Senhor, porque sabia que o Senhor estava corrigindo ele com amor. Então, gente, são três posições: esperar, porque as bênçãos vão chegar, tudo que Deus prometeu vai acontecer, né? E isso a gente lembra essa época de Natal, das famílias que tem aquela cultura de comprar o presente e ficar na árvore de Natal. Você não sabe o que está dentro da árvore, né? Aí aquela ansiedade, eu me lembro quando eu era criança, querendo saber o que está aí, o que é, posso abrir? Não, espera. Então você vai esperar até o dia certo de você receber aquele presente. Assim que Deus faz com a gente. 2, no momento difícil, ou situações criadas por nós mesmos, ou situações que nós não temos controle, nós podemos confiar no Deus. E terceiro, quando a gente realmente confia, e a gente espera e deixa Ele fazer, isso gera em nós
é automático, gratidão. E essa gratidão, ela agrada a Deus. Por quê? Porque ela nos traz uma alegria, aquela alegria que é trazida pelo Espírito Santo. Então é isso que eu tenho para vocês. Espero que vocês tenham gostado.